Estamos estudando o livro de Reis. Chegamos a um ponto extremamente importante do livro, que nós vamos ver sobre a construção do templo. O texto total cobriria uns 3 ou 4 capítulos em Reis. Começaria aí no capítulo 5, 6 e 7, pelo menos. Mas, pela extensão e pela dificuldade de ler o texto completo, eu quero ler apenas do capítulo 6, de 1 a 13, e depois, conforme nós formos desenvolvendo o tema, nós vamos usar textos tanto de Reis quanto de Crônicas, porque Crônicas, lá pelo capítulo 2 até o capítulo 4, ele trata do mesmo assunto, tem alguns elementos que são importantes, porque quem mais dá detalhes sobre a construção do templo é o autor de Crônicas, tanto Crônicas 1 como Crônicas 2, então vou precisar trabalhar um pouco esse texto. Então, os irmãos vão conhecer hoje a Bíblia muito bem, ir para Reis e para Crônicas. Então, coloque aí um marca-página para você não se perder nos textos. Capítulo 6 de 1 Reis, de 1 a 13. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido de largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas e fasquias fixas superpostas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, e o do meio 6, e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizeram reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouvia na casa quando a edificava. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por caracóis, escadas, em forma de caracóis, se subia ao 2º, e deste ao 3º. Assim edificou a casa e a rematou, cobrindo-a com tábuas de cedro. Os andares que edificou contra a casa, toda era de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com a madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando nelas, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. A construção do templo, ela marca uma mudança bem radical em relação ao culto e à adoração a Deus. O tabernáculo ele tinha uma função diferente do templo, embora fosse ainda o local de adoração, onde se oferecia os sacrifícios. O tabernáculo ele tinha a característica de ser transportável. Então, quando Moisés recebeu as instruções para construir o tabernáculo, o objetivo é que Deus sabia que o tabernáculo ia caminhar junto com Israel pelo deserto. O objetivo de Deus não era os 40 anos. Os 40 anos veio por conta de uma atitude errônea dos israelitas. Mas o tabernáculo tinha que ter uma flexibilidade de locomoção, porque conforme a nação de Israel ia se locomovendo, andando pelo deserto, o tabernáculo tinha que ir junto.
Mas quando a nação se assentou em Israel, o tabernáculo ele não ficou em um único lugar, ele ficou em vários lugares. Nesse momento, ela estava em Gibeão, mais ou menos uns 10 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então, desde o tempo de Moisés até aqui, o povo tinha o tabernáculo, né, mas também o tabernáculo agora já não tinha muito mais sentido, porque o povo já não era mais um povo nômade, não era um povo peregrino, né? A nação já estava estabelecida na terra. Então, a função do tabernáculo já não estava sendo tão útil assim pelo fato dela ser móvel, né? E ela cumpre essa função, como o próprio texto diz, por 480 anos, quer dizer, quase que a história do Brasil. O Brasil tem 500 anos, né? Então, agora a nação cresceu, a demanda também aumentou, o número de habitantes da nação também era maior, e já não atendia mais às necessidades. Era necessária. O templo, ela realmente foi necessária para a nação de Israel. A ideia do templo não foi de Deus, foi de Davi. Deus nunca pediu a construção do templo. Embora ela seja um marco na história, um ponto de inflexão, há mudanças fortes de paradigmas aqui em relação à adoração. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão perceber que há muito mais menções acerca do tabernáculo do que propriamente do templo. Exatamente porque o templo é fixo, né, e o tabernáculo não. O tabernáculo ele é móvel, né? Então, fica assim, muito vem a mim, né? O templo é muito assim, vem a mim, né? Enquanto o tabernáculo, eu vou até vocês, né? Eu me locomovo junto com vocês. Mas essas mudanças, principalmente com a chegada da monarquia, elas foram necessárias. Davi ele trouxe 2 elementos importantes para a monarquia, para a nação de Israel. O primeiro foi a mudança de capital. Ela, pela primeira vez, institui uma capital mesmo, fixa, né, que é Jerusalém. Até então não havia. Os juízes e mesmo Saul não governava a partir de uma cidade que você pudesse considerar como capital. E Davi é que estabelece Jerusalém como capital da nação, né? Ele traz esse conceito de centralidade. E quando ele escolhe Jerusalém, não é à toa. Tem alguns elementos estratégicos, tanto de localização em meio à nação, como também a sua posição geográfica, né? E ele também aproveita, nesse momento, para também transformar Jerusalém como centro de adoração. Então, além de ser o centro político, é o centro de adoração. Davi foi a pessoa que mais compreendeu e entendeu o significado de uma monarquia teocrática, que sempre foi o objetivo de Deus. Mas ligar uma coisa da outra foi importante para a nação de Israel. As instruções e os preparativos, ela ocorrem muito antes, né? Como a ideia foi de Davi, Davi deixou tudo muito bem preparado, né? Primeiro Crônicas, capítulo 22, 1 a 4, nós temos algumas instruções de Davi, né? Porque a gente tem que entender toda essa construção, a questão de local e coisas mais, né? Então, ele diz assim, disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus, e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros para prepararem pedras de cantárias, que é pedras quadradas, né, para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância, para pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foram pesados, madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam Davi em grande quantidade. Ou seja, embora Davi tenha sido impedido por Deus de construir o templo, ele não ficou parado, né? Ele falou assim, bom, eu não vou construir, meu filho é que vai,
mas eu vou deixar tudo pronto. Né? É por essa razão que o tempo de construção do templo foi curto. Mas vejam só, o primeiro aspecto que a gente precisa entender em relação ao local, né, em relação à construção, é o local. Né, porque veja que ele começa assim: aqui se levantará a casa. Aqui aonde? Na eira de Araúna. Isso foi definido lá no capítulo 24 de 2 Samuel, a história da escolha do local. Né? Nós já discutimos, já apresentamos esse tema, né? Quem quiser, é só procurar no nosso site o tema Na Eira de Araúna, né? Que é sobre a questão da escolha. Então, o local foi definido ali no capítulo 24 de 2 Samuel. Então, Davi está dizendo, é aqui que vai ser construído. Né? A eira de Araúna, não vai em outro lugar, não. Aqui que vai ser construído. A segunda coisa é que ele entendia que Salomão, por ser muito novo, talvez alguns calculam que nesse momento que Davi está dizendo, Salomão tivesse aí por volta de 14, 15, 16 anos. Ele assume o trono por volta de 20 anos. Mas Davi ainda estava vivo aqui. Ele não tinha morrido, óbvio, que ele está dando as instruções. Né? Então, veja que ele fala no capítulo 22, versículo 5 de 1 Crônicas, 1 Crônicas 22, 5. Pois dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que há se edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes da morte. Você veja que Davi não marcou bobeira, né? Ele preparou tudo, ele comprou, fez acordos comerciais, um deles é com o Irão, no capítulo 5 a gente vê isso. Irão foi uma das pessoas que muito ajudou Davi em relação a isso. E ele não só providencia tanto material quanto a mão de obra, mas ele também providencia a própria planta do local. Em 1 Crônicas 28, versículo 11, ele fala assim, deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também a casa do propiciatório, que é o lugar santo dos santos, também a planta de tudo quanto tinha em mente. Então, a ideia do tabernáculo, a concepção arquitetônica do tabernáculo, saiu da cabeça de Davi, né? Com referência aos atos da casa do Senhor e todas as câmaras ao redor para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros de coisas consagradas. Embora tenha saído da cabeça de Davi, né, Davi tenha pensado nessas concepções todas, um detalhe é importante, que a planta, o desenho da arquitetura, ela foi também indicada por Deus. Assim como o tabernáculo. Né? O tabernáculo, quando Moisés vai levantar o tabernáculo, Deus dá toda a planta do tabernáculo e ainda diz para Moisés assim, veja que tudo seja feito segundo o modelo que eu estou te entregando. No caso do templo, é a mesma coisa. Então, apesar de ser uma ideia de Davi, todo o projeto também foi inspirado por Deus. Veja o que está em 1 Crônicas 28, 19. Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor. Então, todo o templo também foi inspirado por Deus. Embora alguns comentaristas falam que houve influências arquitetônicas e coisa e tal, a base fundamental do templo, né, não foi inspiração de Davi, foi inspiração de Deus. Davi desenhou. Né, mas Deus queria que a planta fosse conforme aquilo que Deus estava determinando. Já que a casa é de Deus, Deus falou assim, tá bom, Davi, você vai construir a casa. Eu nunca pedi isso para você. Mas já que você teve a ideia, tá bom, eu vou te conceder a casa, mas vai ser do meu jeito.
Você vai construir do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. E, aliás, não vai nem ser você, vai ser seu filho. Você não vai construir. E assim é que nós temos o início dessa obra, né? Davi já tinha preparado tudo. Salomão não teve muitas dificuldades em conseguir. É óbvio que Davi não deixou 100% das coisas prontas. No capítulo anterior, no capítulo 5, quando Salomão trata com Hirão, né, algumas coisas ainda tinham que serem feitas, serem compradas e serem contratadas. Mas Davi já deixou tudo pronto, até mesmo nos acordos com Hirão, que era o rei de Tiro, para que ele não tivesse grandes dificuldades, porque ele falou lá em cima, nós vimos, ele é jovem, né, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho, a casa vai ser grande, Davi já sabia mais ou menos o que ia acontecer, então falou assim, então vou deixar aqui a maior parte pronta. E assim começa, né? Então a obra se inicia, como diz o texto, em 1 Reis 6:1, foi no ano 480, né, depois que saíram, depois da saída do Egito. Quer dizer, por 480 anos, né, o que predominou foi o tabernáculo, né? E ele começa no 4º ano, quer dizer, os 3 primeiros anos, Salomão vai consolidar o seu reinado e vai fazer os últimos preparativos para o início da obra. Somente no 4º ano, no 2º mês do 4º ano, que ele começa a obra. Esse 2º mês é entre abril e maio, mais ou menos entre abril e maio. O calendário judaico ele é intermediário, ele não é como o nosso, que é gregoriano. Isso dá mais ou menos no ano 966 a.C., né? E ele leva 7 anos e meio, praticamente, para ser concluída. No capítulo 6, versículo 38, ele fala assim, no ano 1º, quer dizer, 11 anos, no ano de 11, né, do reinado de Salomão, no mês de Bu, que é entre outubro e novembro, que é o 8º mês, se acabou esta obra de todas as suas dependências, tal como deveria ser. E levou Salomão 7 anos para edificá-la. Então, todo esse tempo, né, foi relativamente rápido, porque já tinha muita coisa pronta, né? Depois, quando vocês lerem, depois no capítulo 7, quando ele vai falar sobre a casa, o palácio que Salomão construiu para ele leva 13 anos para construir o palácio. Então, o palácio dele, 13 anos, mas o templo, metade desse tempo. Agora, alguns detalhes nessa construção são importantes a gente entender, são relevantes a gente entender. Infelizmente, por ser um relato muito detalhado, nós não temos tempo para entrar em todos os detalhes, mas eu escolhi alguns detalhes que são importantes e altamente significativos para nós em relação ao templo. E o primeiro detalhe importante, que me chama muita atenção, é a participação dos gentios nessa construção. A gente, às vezes, tem a ideia de que todo o templo foi construído apenas por judeus ou por hebreus, israelitas, mas não foi. Na verdade, a maior participação foram dos gentios. Começa lá no capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Enviou também Hirão, rei de Tiro, os seus servos, que eram servos de Hirão, a Salomão, porque ouvira que ungera Salomão rei em lugar de seu pai, pois Hirão sempre fora amigo de Davi. Então, o Hirão, que já tinha sido amigo de Davi, já tinha acordos com Davi, né? Lá no capítulo 5 de 2 Samuel fala sobre esse acordo, né? Capítulo 5, versículo 11 de 2 Samuel, veja que Davi já tinha contratado até mão de obra, irmãos. Veja que ele fala, Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro, carpinteiros, pedreiros, que edificavam a casa de Davi. Então, a participação de gentios é bem marcante. E Hirão foi um dos principais parceiros, tanto de Salomão quanto de Davi.
ele forneceu material, forneceu mão de obra, inclusive mão de obra especializada. Algumas técnicas que foram necessárias na construção do templo, os israelitas não dominavam. E quem dominava era justamente os fenícios. Então, ele fornece essa mão de obra. Né? Veja, capítulo 5, versículo 12, fala assim, Deus deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido, e havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos aliança entre si. Então, aquela aliança que já tinha com Davi, ele refaz, e não só de amizade, de paz, de evitar a guerra, mas também, principalmente, para fornecimento de material, matéria-prima, e também de mão de obra. Então, muito do que foi construído ali não foi construído para os israelitas. Né? Capítulo 5, versículo 18. Né? Lavraram-se os edificadores de Salomão e os de Irão. Eles foram parceiros nessa construção. Os giblitas eram uma região próxima a Tiro, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. Um dos principais materiais, que nós vamos ver um pouco à frente, era justamente a madeira, que era cedro, que é uma madeira típica do Líbano. Ela é tão típica e tão importante para o Líbano, que ela está na bandeira do Líbano. Quem vê aquela árvore que está na bandeira do Líbano é o cedro, o famoso cedro. Né? Uma madeira nobre, madeira muito boa. Né? Então, os fenícios, né, o pessoal de Tiro, né, forneciam tanto a madeira quanto as pedras. Né? A única coisa é que as pedras não vinham de lá. Né? Eles mandou pessoas que sabiam o corte de pedras para Israel e tiraram das próprias pedreiras de Israel, porque transportar madeira é uma coisa, pedra é outra. Né? Veja 2 Crônicas 17. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que fizera Davi, seu pai. Acharam-se 153.600 homens. Esses não eram israelitas. 153.600 homens. Não eram israelitas, eram estrangeiros, que moravam em Israel. E designou deles 70.000 para levarem cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas, como também 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Então, veja, não foi somente o povo de Irão, né, de Tiro, mas mesmo os estrangeiros que estavam em Israel participaram dessa construção. Né? Então, eles tiveram esse privilégio de participar da construção. Né? E, ao participarem da construção, eles poderiam testemunhar a grandeza e a glória do templo e, consequentemente, do Deus a quem o templo era dedicado. Então, a estratégia de usar, lógico que não passou isso na mente de Salomão ou de Davi, mas de Deus, com certeza, de abrir a oportunidade para estrangeiros, para que eles também vissem a glória de Deus, através daquele templo. Naquela época, irmãos, o templo, para os deuses, eram coisas importantes para eles. A gente vê até hoje na Grécia, né, o Partenon, que é um templo a Deus, aliás, o nome Atenas vem de Átena, que é a deusa grega. Vários outros templos que nós vimos em Éfeso, né, para Artemis, que na Bíblia é chamada de Diana. Né? Grandes templos, isso mostrava a grandeza do seu Deus, obviamente, indiretamente, também falava da grandeza do seu Deus e do povo. Então, construir um templo daquele era importante naquela época, era significativo para todos os povos. Então, quando um povo via o templo do outro, falou assim, poxa, esse Deus é grande. E eu duvido muito que alguém consiga encontrar um templo antigo tão majestoso, tão grandioso, tão rico, quanto o templo de Salomão.
né? E nós vamos ver um pouco mais sobre isso, né? Agora, por que Deus permite isso, irmãos? Por que Deus permite isso? Porque uma das coisas que essa casa é chamada é casa de oração para todos os povos. Veja Isaías 56, 6 e 7. Aos estrangeiros que chegarem ao Senhor para servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. E os holocaustos, seus sacrifícios, serão aceitos do meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, ao permitir aquelas nações participarem da construção do templo, Deus também estava chamando aquelas nações para participar não apenas da construção, mas da adoração do templo. Deus nunca desejou, nunca quis que ele fosse um Deus exclusivo de Israel, mas que através de Israel Deus fosse conhecido em todos os povos. Então, permitir que os estrangeiros construíssem a casa de Deus foi uma maneira de atrair esses estrangeiros para verem a glória de Deus. E nós vamos ver mais para frente como isso acontece na verdade. Nós já vimos um pouco sobre Salomão, mas isso vai ser mais evidente em outras passagens. Mas o objetivo de Deus é isso, chamar a atenção, mostrar a grandeza de Deus e fazer com que as pessoas sejam atraídas a Deus através do templo. Por isso que esse texto de Isaías é importante, porque ele está dizendo que aquele templo não foi exclusivo, não foi construído com exclusividade aos hebreus. Quem trouxe esse tipo de conceito foram os próprios judeus. Não foi Deus. Deus chama os estrangeiros, chama os gentios para participarem daquilo lá. E se eles participam dos bens materiais, eles também seriam dignos de participar dos bens espirituais. Então, o templo, apesar de ser um pouco diferente do tabernáculo, mas a grandeza, a suntuosidade, a magnificência do templo era uma forma de Deus chamar a atenção dos povos para ele e trazer os gentios para a construção, fazendo com que eles, quando voltassem para as suas nações, para os seus povos, falassem de Deus e da grandeza do Deus que estava daquele templo. O segundo detalhe que eu quero destacar aqui, não além da participação, né, primeiro ponto, é a grandeza e a glória da casa. Veja o capítulo 6, versículo 2. Olha o tamanho dela. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Essas as dimensões externas da casa, da parte de fora da casa. Internamente, ela era 60 por 20 por 20. 60 de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Isso vocês podem conferir no versículo 17 e versículo 20. Porque a parte interna, ela acompanhava o tabernáculo. Era uma reprodução do tabernáculo. Então, era formado por 3 áreas que formariam 3 cubos perfeitos, de 20 por 20 por 20. A área do lugar santo era 40, 20, 20. O lugar santo dos santos, mais 20, 20, 20. Essas proporções eram exatamente iguais às proporções. Era exatamente que é 3 para 1 para 1. É do tabernáculo. Só que, tanto na dimensão, tanto na altura e seu comprimento, era o dobro. Ou seja, em metros daria o seguinte, 60 côvados dá 27 metros. Né? A largura, 20 côvados, dá 9 metros. E a altura, do lado externo, 13,5 metros. Internamente, 9 metros também. Então, veja só. Internamente, ela era 8 vezes maior que o tabernáculo. Ela cabia 8 tabernáculos ali dentro. Você pode imaginar o tamanho desse prédio?
8 tabernáculos. Você pegasse 8 tabernáculos, você punha lá dentro. Porque o tabernáculo era 30, 10 e 10. Essa é 60, 20 e 20. 8 vezes maior. Além disso, o tabernáculo, ele só tinha o tabernáculo em si e a parte do átrio, onde ficavam as peças, o altar de sacrifício e o mar de águas, onde se lavava a bacia. Aqui não, nós vimos aqui que havia outros cômodos ao redor. Ele era muito maior. Então, ao redor do templo havia câmaras. Essas câmaras foram construídas para que fosse usado na administração do templo. Veja que Davi define lá, em 1 Crônicas 28, 11. E ele define essas câmaras e também o objetivo delas. Né? 1 Crônicas 28, 11. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, que era a entrada principal, as suas casas, está vendo que está no plural, as suas tesourarias, lugar de administração, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também a casa do propiciatório. Ou seja, essas câmaras tinham como objetivo atender à administração das coisas sagradas ali dentro. Então, a tesouraria, onde eles recebiam as ofertas e dízimos. Câmaras para guardar os utensílios do templo. A outras era para produzir alguns utensílios, como preparar o azeite, como preparar o incenso. Né? Algumas câmaras, inclusive, para descanso dos sacerdotes, onde os sacerdotes podiam descansar, podiam se trocar. Muitas vezes eles tinham que trocar, eles não andavam no dia a dia com aquelas vestimentas. Mas, quando eles chegavam para o trabalho, né, como a gente faz, né, algumas empresas, né, dependendo da área que você trabalha, você tem que se trocar, você tem que colocar uma roupa especial. Né? Então, havia vestiários. Tudo isso para atender a demanda. E tudo isso para que a adoração fosse ocorrendo da forma correta. Com melhor disposição das coisas. Então, o templo ele não era somente maior em dimensão, mas no seu uso era muito mais complexo, até porque a nação era muito maior. Né? E o número de sacerdotes que vai servir ao altar também era maior, por conta do crescimento do próprio povo. Então, ali não era simplesmente um tabernáculo, não era um templo, puramente. Era uma espécie de um complexo, né, onde tinha câmaras para atender todas as necessidades da administração e da realização dos cultos adequadamente. O outro ponto em relação a essa grandiosidade é o ouro. Isso que me impressiona muito. Eu acho que, como eu falei, eu duvido muito que a gente vai encontrar qualquer outro templo, não fora do Templo de Salomão, que tenha a suntuosidade, a grandeza, a riqueza de material usado aqui. Veja o capítulo 6, versículo 21 e 22. Por dentro, quer dizer, a parte interna do templo, que era o lugar santo, Santo dos Santos, revestiu a casa de ouro puro. Você pode imaginar aqui como se fosse esse santuário aqui, todo ele revestido em ouro? Totalmente revestido em ouro? Então, revestiu a casa de ouro puro, fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobria de ouro, assim cobriu de ouro toda a casa internamente, e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. Ou seja, aqui ele está destacando apenas o revestimento, fora as peças, fora o altar de incenso, altar do pão das propiciações, fora o candelabro, o menorá. Só aqui, irmãos, eu fiz um cálculo pequeno, assim, cálculo de área interior, né? São 1.134 metros quadrados internamente. São 4 paredes de 27 por 9 metros, 4 paredes,
mais duas de 20 por 20, de 9 por 9. Dá 1.134 metros quadrados. Agora, não sabemos qual é a espessura do revestimento. Mas eu calculei assim por baixo, um revestimento de 1 milímetro apenas, irmãos. 1 milímetro. Dá 11 quilos de ouro, se for de 1 milímetro. 11 quilos de ouro. Né? Ou melhor, na verdade, 11 metros cúbicos de ouro, melhor dizendo. 11 metros cúbicos de ouro. Né? É muita coisa. Agora, de onde vem esse ouro? Né? De onde vem esse ouro? Quem responde isso é o próprio Davi. Né? Segundo Samuel 8:11. Aqui, novamente, a questão da participação dos gentios e como esse ouro foi conquistado. Né? Segundo Samuel 8:11. Os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que havia consagrado de todas as nações que se sujeitaram. Então, toda a guerra, quando Davi ia à guerra, ele tinha os despojos. Né? Então, todo o ouro e a prata que ele trazia de despojo dessas guerras, nós sabemos que o problema de Davi justamente era que ele era um guerreiro, por isso que ele não pôde construir, né? Mas todo o ouro e a prata que ele conquistava nessas guerras, o que ele fazia? Dedicou ao Senhor. Vocês podem imaginar o quanto que ele conquistou de ouro e de prata? Né? Então, mesmo esse ouro, mesmo essa prata, veio de fora. Porque Deus, irmãos, quando quer uma coisa, Ele faz. A gente não precisa se preocupar com recurso. Quando nós entendemos isso aqui, a gente entende muito bem que Ageu, Deus fala para Ageu, lá no Ageu capítulo 2, versículos 6 e 8. Quando eu li esse texto aqui, eu falei, Ageu está falando aqui. Né? Em Ageu 2, 6 e 8, diz assim, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações. As coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí que a gente entende que coisas preciosas são essas. Ele diz, meu ouro, minha prata, diz o Senhor. Ele diz, você precisa de recurso? Eu trago, eu vou tirar das nações. Eu vou trazer essas coisas preciosas, irmãos. Algumas traduções, o desejado das nações, está errado essa tradução, por quê? Porque está no plural. Né? A palavra desejado aqui, que são as coisas preciosas, está no plural, então não pode ser singular. Né? Não, algumas pessoas falam que é Jesus, não é. São as riquezas das nações. Deus tira do gentio, das nações, as riquezas para construir o seu templo, porque o ouro e a prata pertencem a Deus. Se Deus está indicando, ou orientando, ou dizendo que é para fazer alguma coisa, eu falo assim, não se preocupe com o recurso. E o que Deus fez foi exatamente isso. As riquezas que foram colocadas dentro do templo não veio de Israel, veio de fora. As coisas preciosas que as nações desejavam, que é o ouro e a prata e pedras preciosas, e aqui só estou falando do ouro e da prata, nem da prata estou falando. As pedras preciosas e tudo mais veio das nações, das conquistas de Davi, que Davi entendia que as conquistas foram feitas através de Deus, então ele entendia a ação de Deus naquelas conquistas. Então, tudo que ele conquistava, ele dedicava a Deus. Então, todo o ouro que ele conquistava, toda a prata que ele conquistava dessas nações, foram dedicados a Deus. Deus faz convergir todas as coisas quando Ele precisa de alguma coisa. Deus traz as coisas preciosas das nações, porque dele é a prata, dele é o ouro. Pertence a Ele, não pertence a nós. Imaginem, irmãos, o quanto de ouro foi ali dentro. Revestir um prédio de 27 metros de comprimento, por 9 de largura, 9 de altura, totalmente em ouro. Você já pode imaginar o que vai ser no céu, né? A outra coisa que dava grandeza a esse prédio, essa construção, eram as pedras. Eu acho impressionante isso aqui, irmãos, o paralelo que tem conosco.
capítulo 6, versículo 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouvia na casa enquanto a edificavam. Meus irmãos, naquela época não tinha tijolo. Quer dizer, Deus não constrói nada com tijolo. Deus constrói com pedras. Né? Mas você pode imaginar uma construção dessa, todas as pedras já vêm prontas, só para encaixar, não precisar fazer nada? Vocês podem imaginar a técnica que exige disso? Não só no corte, no entalhe da madeira, da pedra, mas também nos seus próprios encaixes. Tijolo é fácil, irmão. Você põe uma forma lá, você põe tijolo, seca, tudo pronto. Deus não usa tijolo. Eu fico imaginando, eu sou engenheiro, né? Não civil, mas engenheiro. Eu fico imaginando a complexidade dessa construção nesse aspecto. Quando chega a pedra lá, você não precisa entalhar mais nada, você não precisa fazer nenhum ajuste. Eu fico impressionado com isso, irmãos. Eu fico impressionado com isso. Mas é assim que Deus age com a gente. Quando as pedras chegam lá, elas já estão prontas. Eu fico imaginando, mais ainda, né, os profissionais que entalham a pedra. Mas a obra de Deus é feita assim. É por isso que lá em 1 Pedro 2,5, diz assim, também vós mesmos, como pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Você está sendo trabalhado por Deus, irmãos. E muitas vezes Deus não está usando nem membros da igreja, está usando membros de fora da igreja. Lembra que os gentios participam dessa construção. Os profissionais da corte, do entalhe das pedras não eram judeus, eram gentios. Deus usa as circunstâncias, usa as pessoas ao teu redor para entalhar você. Quando você chega aqui, você já está pronto. O problema é que, às vezes, tem umas pedras que são meio arredias. Né? Deus quer entalhar... Mas nós somos pedras espirituais. Deus trabalha conosco. Dentro do templo não havia barulho de entalhe nenhum, porque tudo está encaixado perfeitamente. Às vezes você pergunta, pastor, mas... Abre o ouvido, abre os olhos. Veja se Deus não está trabalhando na tua vida. E Deus vai trabalhar com você, não é aqui dentro, é lá fora. Aqui dentro é fácil, irmãos. Quantas horas a gente passa aqui dentro? Um culto de manhã, um culto à noite, se você vier nos dois, quando muito na quarta-feira. Quantas horas você passa aqui dentro? As pedras já vinham preparadas, prontas, porque é lá fora que Deus trabalha. E nós não somos tijolos, irmãos. Significa o seguinte, que apesar de ter as dimensões tudo certinhas, cada um é diferente do outro. Senão não dá encaixe. Tijolo é fácil trabalhar, irmãos. Mas Deus não trabalha com tijolo. Nós somos diferentes um do outro. Mas é essa diferença que faz as coisas se encaixarem. É essa diferença que faz essa construção ser edificada. Outro material que eu achei interessante é a madeira, né? Já falei um pouco. Versículo 9, capítulo 6, 9. Assim edificou a casa e arrematou, cobrindo-a com tabuado de cedro.
O tabernáculo, né, se vocês lerem lá em Êxodo 25, o tabernáculo ele foi feito com acácia, outra madeira. A acácia era muito abundante no deserto. A acácia é uma árvore até um pouco difícil de se trabalhar, porque ela não é uma árvore bonita, assim, com troncos retinho, bonitinho. São árvores um pouco mais complicadas de trabalhar, mas elas são muito resistentes à acácia. Para o deserto, ela funcionou muito bem, porque ela é uma madeira mais rústica, né, que aguentava mais o tranco para aquele propósito. Mas aqui é feito com cedro. É uma madeira de alta qualidade, nobre, símbolo, né, do Líbano até hoje. E a madeira, irmãos, nos remete à nossa humanidade. A acácia, tanto a acácia quanto o cedro, remete à nossa humanidade. Só que agora nós não somos aquela madeira de deserto, né? Ela, esteticamente, a acácia não é uma árvore bonita. É uma madeira resistente, mas ela não é bonita. Mas o cedro, ela pode se levantar por vários metros de altura, frondosas. Isso significa que Deus vai nos aperfeiçoando como seres humanos. E é com essa madeira que todo o templo era construído. Com a nossa humanidade. Com a nossa simplicidade do que nós somos. Deus não exige de nós perfeição. Se tivesse perfeição, não nesse sentido perfeito, absoluto. Se fosse assim, ninguém estaria aqui. Mas Deus trabalha em nós para que sejamos pessoas melhores, seres humanos melhores, nobres. Porque Deus só trabalha com um produto de alta qualidade. Terceiro aspecto, que eu acho que esse é um dos mais importantes, ela se remete um pouco mais para a área espiritual. O templo em si, ele não é nada. Ele é simplesmente uma construção suntuosa, bonita. Mas ele em si, ela não significa muito nada. Hoje à noite a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas para mim o centro de toda essa construção está no versículo 11 e 13 do capítulo 6. Que diz assim: veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares os meus estatutos, se executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. É interessante que no meio da construção, não sei quando, em que momento que foi, talvez no início, mas não sabemos exatamente em que momento, Deus novamente fala com Salomão. Não sabemos se em sonho, possivelmente, mas ele traz uma palavra, que ele começa assim: quanto a esta casa. E ele coloca uma condicional: se andares. Essas recomendações que Deus dá a Salomão, elas são alinhadas com as últimas palavras e as últimas recomendações de Davi para Salomão, lá em 2 Reis, capítulo 2, 3 e 4. Davi continua nessa mesma linha, né, dizendo para ele obedecer os estatutos do Senhor, andar no caminho do Senhor. Então, Deus, conversando com Salomão, ele vai pela mesma linha. Ele diz: se andares. Ou seja, é algo condicional. A casa de Deus, ela só tem significado se o propósito dela for executado em nós. Ela em si, ela não é nada. Tanto que quando eles começaram a idolatrar o templo, Deus destruiu o templo. Por isso que Jesus com a mulher samaritana, ele falou: vai chegar um tempo que não é nem aqui nem em Jerusalém. Porque Jesus já sabia que aquele templo ia ser destruído. Lembra quando eles estavam passando
né, no templo, passeando no templo lá, os apóstolos falaram assim, olha, veja quantas pedras, né, a forma de Herodes. Né? Aí ele falou assim, isso não vai ficar pedra sobre pedra, isso aqui. Porque o essencial não é a construção física. A construção física é uma imagem, é uma figura. Ele nos remete, ele é um memorial, é algo para nos fazer refletir. Então, por isso que ele coloca aqui, se andares. Existe uma condicional, esse templo, e veja que ele vincula a casa, porque ele fala assim, quanto a esta casa, ele está vinculando as duas coisas à casa. Então, Deus estende a Salomão as promessas que ele fez a Davi. Só que tem uma diferença. Quando nós lemos lá em 2 Samuel 7, 11 a 16, que é o que Deus promete a Davi, vocês vão ver lá que ele é incondicional. É aquele momento em que Davi tem a ideia de construir o templo. E Deus fala assim, você não vai construir, mas eu vou construir. Deus fala assim para Davi, eu vou construir. Depois de você vai vir um outro. Esse vai construir a casa, edificar a casa para mim. Era incondicional. Mas aqui é condicional. Ele diz, se andares. Né? Então, esse condicional, se, nos aponta por uma necessidade de obediência. Né? E essa condicional era a chave para o futuro, que o futuro reservava para Israel, como centro de adoração. A condição de Deus é a obediência. O que Deus está fazendo em nós é nos transformando por dentro. Então não adianta nada você vir no templo se o teu coração não tiver a disposição de obedecê-lo. Porque Deus não faz os seus vínculos com coisas, mas com pessoas. Deus não faz aliança com coisas, mas com pessoas. Esse templo aqui não tem significado nenhum. Aliás, nem um templo, é uma construção. Ela só se torna um templo, só se torna um centro de adoração, porque nós estamos aqui, porque a presença de Deus se manifesta aqui. Sem isso aqui não é nada. Como era antes uma outra loja. Mas essa condicional de obediência é que faz com que este lugar seja um centro de adoração. Esse é o lugar onde Deus se manifesta. Ou seja, a fidelidade do povo para com Deus era a condição para que o templo exercesse a sua função redentiva. Os objetivos de Deus para o templo, como centro de adoração, centro de redenção, centro de comunhão, ela só fazia sentido se o povo, em especial o rei, que é o líder do povo, que é o pastor do povo, como foi Davi, ele cumprisse as determinações de Deus. Obediência. Aliás, foi a desobediência que fez Saul cair. E foi a obediência que fez o trono de Davi ser estabelecido. E veja que ele fala mais, habitarei e não desampararei. Ou seja, o templo representava a presença de Deus no meio do povo. E representava também a proteção. Deus está dizendo, eu não desampararei, eu estarei com vocês. Mas eram condicionais à fidelidade, primeiramente de Salomão. E, consequentemente, também do povo, em relação àquilo que Deus queria. É lógico que isso teve precedente. Esse é um princípio básico da Bíblia. Veja Êxodo 25:8. Lá atrás, quando Deus manda construir o tabernáculo, Êxodo 25:8, ele também diz, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus deseja habitar no meio do seu povo. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, aquilo era uma representação da presença de Deus. Era uma representação
da proteção de Deus. Ao olhar para aquele templo, ao olhar para aquele santuário, as pessoas tinham a noção da presença de Deus, de que eles eram um povo santo, que eles tinham um rei que não era um rei humano, um rei espiritual, a teocracia. Então, o templo desempenhava um papel vital para a nação de Israel, no sentido deles experimentarem a realidade da presença de Deus no meio deles. Acho que nunca foi tão real acho que o conceito de Emmanuel, Deus conosco. Essa era a experiência que Deus queria que o povo sentisse. Eu estou com vocês. Eu habito no meio de vocês. Mas Deus não habita porque tem um templo. Ele habita porque tem um povo. Aquilo tudo era uma projeção, aquilo tudo era uma representação, como Hebreus fala, eram sombras daquilo que viria. Eles poderiam não ter a noção completa, total do significado daquilo, mas aquilo já era uma projeção do que Deus estava querendo nos mostrar, daquilo que haveria de acontecer na sua realidade. Aqui ainda é representativo. Mas os conceitos básicos de condução, tanto do templo quanto do povo, já estavam ali estabelecidos, porque Deus trabalha com princípios. É os princípios que nos movem. Por isso que nós devemos usar a palavra de Deus como princípios da nossa condução. Se obedeceres, isso é um ato contínuo. Se andares, isso é um ato contínuo. Não é só obedecer dentro do templo. É por isso que quando eu acho muito mais interessante, embora eu entenda o conceito do templo, eu acho mais interessante o conceito de tabernáculo, por ser móvel. E quando nós andamos por aí, se somos templos do Senhor, a presença de Deus tem que ser manifesta. Através do seu templo, não um templo físico. Mas nós que somos templos do Espírito Santo. E Deus, quer isso de nós. E isso era algo que Deus queria para Israel. 2 Crônicas 7, 16. 2 Crônicas 7, 16. Porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Repare aqui, ele fala assim, o meu nome perpetuamente. Nesta casa. Mas não tem mais casa. Cadê a casa? Então, irmãos, ele não está falando de casa física. Ele está falando de uma casa espiritual. Aquilo tudo que estava sendo representado pelo templo, era tudo que Deus queria projetar para nós. Ao olharmos o templo, ao olharmos o propósito de Deus para o templo, ao olharmos como Deus tratou com o templo, nós temos a compreensão do que Deus quer para nós e quer nos tratar. Porque Ele quer, porque Ele nos escolheu e nos santificou para que nele, em nós, esteja o seu nome, o nome dele, perpetuamente. Porque os olhos de Deus estão fixos em nós. E o coração de Deus também está voltado para nós, todos os dias. Mas como Deus mesmo diz aqui, se andares nos meus estatutos. É um ato contínuo. Não é um ato isolado. É um ato contínuo. Para que a glória de Deus se manifeste, tenha toda a sua representatividade, toda a sua realidade, depende de nós. Nós somos os verdadeiros templos do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé.
Não é à toa que Davi, possivelmente foi ele que tem escrito esse Salmo 84, que fala: quão admiráveis são os seus tabernáculos. Eu gosto quando ele fala assim: até a andorinha achou um ninho para si. E eu encontrei os teus altares. Nós somos o templo de Deus. Aquilo era uma representação. Se você olhar para a suntuosidade daquele templo, aquilo foi tudo estabelecido por Deus. Você vai ver como Deus te olha. O quão especial você é para Deus. Mas isso só tem significado se nós mantivermos a nossa aliança com Deus. Se andares. Senhor, Pai querido Deus, graças te damos, Senhor, pelo teu amor e tua graça. Graças te damos pela tua palavra. Graças te damos pelo teu amor, a maneira como o Senhor olha para nós. Pai, sabemos que somos pequenos, muitas vezes nós não temos noção realmente da grandeza do Senhor em nossas vidas, como o Senhor nos olha. Mas, Pai, queremos que o Senhor cuide de cada um de nós, nos ajude a entender, Pai, toda essa grandeza que o Senhor tem para nós. Às vezes a nossa humanidade, às vezes nossa visão muito materialista, muito humanista, acaba dificultando, Senhor, para entender o que o Senhor realmente quer para nós e podemos andar nos teus caminhos. Pai, que teu Santo Espírito esteja nos ajudando, Senhor, a cumprir isso que o Senhor pede para Salomão: andar nos teus estatutos, andar nos teus caminhos, executar os seus juízos, guardar os seus mandamentos. Porque a tua palavra diz que andando nisso, nos seus estatutos, o Senhor cumprirá em nós tudo que o Senhor prometeu a Davi. Porque a verdadeira casa, Senhor, não é casa construída por mãos humanas, não são prédios, não são tijolos ou mesmo pedras, mas são corações rendidos ao Senhor, onde o Senhor verdadeiramente faz morada e onde realmente, Senhor, a tua glória manifesta. Abençoa teu povo, Senhor. Abençoe durante toda essa semana. Que o Senhor esteja continuamente falando a nós, nos orientando, nos dando a direção a que devemos andar. Abençoando as nossas vidas, Senhor. E fazendo de nós o teu templo, manifestação da tua glória e da tua majestade em nós. E que o mundo, ao olharmos para nós, vejam a tua glória em nós.